não preciso saber, ou não precisa saber. Por quê? Por que essa ideia de não querer saber? Bom, a explicação. A explicação. Já falamos aqui que, às vezes, muitos cristãos, em determinadas áreas denominacionais, têm uma ideia muito míope sobre o saber, sobre o conhecimento. E peço venha para dizer, por minha culpa e risco, que isto parte de muitas lideranças. Isso já partiu de muitas lideranças. E ainda parte de muitas lideranças hoje. Que umas ainda são literalmente e explicitamente contra o conhecimento humano, a qualificação humana, o crescimento humano por meio do saber. Outros são contra, mas silenciosos, não assumem que são contra. E alguns poucos que defendem, que incentivam e que fazem, na medida do possível, o possível para que os seus liderados cresçam, se qualifiquem, estudem. Nesse grupo, eu sempre me incluí e continuo incluído. Às vezes fui ouvido, às vezes não. Às vezes sou ouvido, às vezes não. Porque, de um modo geral, as pessoas não querem pensar, não querem refletir, mas eu prefiro estar naquele grupo dos 200 de Issacar, da tribo de Issacar, lá do livro de Crônicas, que eram chamados os cientistas do tempo, os conhecedores do tempo, que eram auxiliares de Davi. Interessante que os demais assessores, os demais auxiliares, eram milhares e milhares e milhares. Mas os conhecedores do tempo eram tão somente 200. É um número menor. Mas eu, salvo o melhor juízo, mesmo com as minhas limitações, eu prefiro estar entre esses poucos, que, sendo ouvido ou não, sendo valorizado ou não, nunca pensei muito nisso, mas sempre tive essa linha de defender a qualificação, o estudo, o saber bíblico, o saber escriturístico, o saber teológico e todos os saberes. Porque todos os saberes técnicos, artísticos, filosóficos, científicos, todos, vêm de Deus, vêm do Pai. E, portanto, não temos como pensar, pelo menos não quero pensar de maneira diferente. Ok, mas por que muitos não querem saber? Porque existe uma história. Nós já falamos aqui que muitos cristãos se anulam, muitos cristãos se anestesiam, muitos cristãos, a entregarem a sua vida para o Senhor e buscar uma vida mais relacional com Deus. Eu prefiro uma vida de comunhão, mas essa palavra relacionamento está muito na moda. É uma palavra sociológica, ela não é teológica, ela é sociológica. Mas o pessoal gosta. Eu prefiro comunhão. Mas querendo ter uma vida com Deus, as pessoas passam a usar Deus como uma senha para ele ter tudo, do básico ao máximo, sem precisar agir. Deus para ele é o tudo que ele precisa para viver aqui na Terra, para ter aqui na Terra, para ser aqui na Terra, para saber aqui na Terra, sem ter que se preocupar com nada. Não, porque eu aprendi, descansa no Senhor. Eu aprendi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pronto.
Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas, aliás, eles dizem, e todas as coisas, ou as demais coisas, lhes serão acrescentadas. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso de nada, eu estou contente. E é uma contradição, porque mesmo muitos não se preparando para fazer, não se preparando para ter, não se preparam para fazer, não querem ter, mas precisam ter, precisam usar, precisam adquirir. E daí? Como é que fica? Bom, então, mas tudo absolutamente está nas mãos de Deus, é Ele que faz. Isso tudo é consequência dessa vida pregressa, anulada, absoluta e radicalmente resignada. Ou seja, eu não tenho estudo e não vou estudar. Eu não tenho qualificação e não vou me qualificar. Porque Deus vai me dar tudo. E se Deus não der, é porque Ele não quer que eu tenha. Então, eu me resigno. Atenção, vamos falar qualquer hora sobre uma série de palavras que muitos usam de maneira equivocada. Muitos dizem assim, eu me resigno. Cuidado. O verbo resignar, na primeira pessoa, modo indicativo, não é eu resigno, eu me resigno. Resigno. Senão daqui a pouco você está dizendo, eu me resigno, eu me indigno, eu opto, eu me adapto. Isso não faz parte do linguajar padrão, hein? Bom, deixa para lá. Vamos para frente. Agora, eu pergunto a você, que tal, admitamos que eu fosse um líder, já fui relativamente na minha área, mas hoje eu sou jubilado, você sabe, já falei aqui no canal várias vezes. Mas admitamos que eu fosse um líder e ficasse com esse discurso. Conhecimento é lixo. Não vai além do que convém. Porque a letra mata. Letra que Paulo estava falando sobre a lei de Moisés, a letra fria da lei de Moisés, e não letra de estudo. Não, irmão, não estude porque a letra mata. Cuidado, irmão. Está sabendo muito, sabendo muito. Conhecimento do mundo é loucura contra Deus. Quando o conhecimento do mundo que Paulo falava era o conhecimento, é a filosofia histórica, filosofia epicurista, filosofia dos filósofos anarquistas da época, a metempsicose, que é a transmigração da alma, e o gnosticismo. Tudo isso sem salvação, sem Jesus, sem Deus. Aí ele fala, essa sabedoria do mundo aí é loucura para Deus. Mas não é sabedoria de conhecimento, de estudo, de maneira nenhuma. Já pensou se eu dissesse isso? Só que um detalhe. Olha aqui a nossa incoerência. Muita gente ouviu isso a vida toda. A letra mata, a letra mata, a letra mata. Olha aqui, ó. Eu estou com um livro aqui, ó. Muita gente conhece. Teologia Sistemática. Teologia Sistemática. De Stanley Houghton. Doutor. E, além disso, 11 colaboradores. Fiz o levantamento aqui. 11 colaboradores. Todos PhD. Doutores. Doutores. Em teologia e em outras áreas. Olha aí. Quer dizer, eu digo que a letra mata. Os meus liderados não devem estudar. No entanto, olha aqui, ó. Um outro muito conhecido também, Teologia Sistemática. Wayne Grudem. Famosíssimo. Doutor. Eu fiz um levantamento na Bíblia Pentecostal, a primeira edição de 1985. Não, 1995. E descobri que dos 12 colaboradores, editores e colaboradores da Bíblia Pentecostal, e por que eu estou me referindo pentecostal? Porque normalmente as alas mais avivadas, mais carismáticas, ou uns chamam pentecostal, outros não gostam desse nome e tal. Mas normalmente são as áreas que dão ênfase na obra do Espírito. Todos dão ênfase, sim, mas é o Espírito que faz a obra, é o Espírito que faz a obra. Eu já tive debate, inclusive, com colegas, que depois de eu fazer uma palestra sobre a importância da educação para os jovens cristãos, ele disse o seguinte, que a minha fala
o que eu dissera, 99% não servia para nada. Isso aconteceu em uma das maiores e melhores capitais do Brasil. Bom, eu tive esses embates por aí durante a minha vida ativa e ministerial.